Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Em Busca da Verdade. Eu me chamo o Andrew e o nosso amigo Pastor André Medeiros. E hoje voltamos com mais um episódio. Temos 2 episódios aí para vocês estarem conferindo no YouTube, TikTok, né? Nossos cortes no TikTok e agora no Instagram e em breve no Spotify. E mais um tema para estar esclarecendo, mais um tema bem descontraído para a gente estar debatendo aqui hoje, né? E, à luz da Bíblia, nós estaremos aqui tentando tirar toda a sua dúvida e as nossas dúvidas, né? E aí, pastor André, como é que foi esse período aí de busca dessa semana, hein? Tá sendo bem interessante, tá sendo enriquecedor, né, no conhecimento. Tá sendo muito legal, tá abrindo nosso entendimento para compreender outras teorias, outro tipo de pensamento, né? Porque as perguntas estão nos levando a isso, né? Sim. Porque muitas das vezes a gente fica fechado naquilo que sabemos e não temos aquilo que realmente as pessoas querem saber, né? Então, a voz desse programa aí tem sido muito legal para esclarecer muita coisa. Lembrando que você que está nos assistindo possa estar curtindo, compartilhando, comentando, nos seguindo para estar nos ajudando nessa obra. E você que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer dificuldade, qualquer motivo que seja, que vocês possam estar colocando nos comentários. E semana que vem, muito provavelmente, será um tema dos nossos comentários, né? E eu venho te pedir para que vocês possam continuar comentando aí para estar trazendo novos temas para gente. Lembrando que esse programa, né, esse nosso podcast Em Busca da Verdade, é um programa onde vocês têm voz, como diz o pastor André, onde vocês têm voz para estar perguntando e nós estarmos respondendo. Com isso, vamos à próxima pergunta e nós estaremos dando início ao nosso podcast Em Busca da Verdade. Olá pessoal, meu nome é Arthur e hoje eu tenho uma pergunta. Ao tocar as trombetas, os surdos irão ouvir? Muito obrigado, Arthur, pela sua pergunta. É uma pergunta simples, de fato a gente responderia logo de cara. Acredito que você também que esteja aí assistindo deve estar se perguntando, caramba, mas que pergunta simples. Sim, à primeira vista mas se a gente for analisar a fundo, não é uma pergunta tão simples assim. E aí? Os surdos ouvirão o toque da trombeta? Vamos lá. Sim, ouvirão. Vamos responder logo assim no começo, que eles ouvirão o toque da trombeta. Vamos lá. Jesus, quando chama Lázaro, Lázaro, saia para fora, venha para fora, o que acontece? Ali, Lázaro, morto, ouve alguma coisa? Não. Mas ao chamado de Jesus, Lázaro ouviu o seu chamado. Ou seja, se até o morto ouve o chamado de Jesus, com certeza os surdos também ouvirão o chamado dele para o arrebatamento. Promessa essa aqui que vai ser incrível, vai ser um momento glorioso para a igreja, para os mortos, salvos. Vai ser um momento extraordinário onde os salvos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos também ouvirão o seu chamado, que será com o som da trombeta. É importante a gente tá falando sobre esse assunto, porque muitas pessoas aí, vocês estão assistindo, muitas pessoas acreditam que esse toque seja um toque natural, né, terreno. Muitos acreditam que seja de fato uma trombeta, né, uma trombeta, qual os anjos vão lá, vai se abrir o céu, vão tocar a trombeta. Muitos também acreditam que seja algo espiritual, um som espiritual, né? Agora, o que eu posso dizer de fato, no que eu acredito,
é que esse som da trombeta que será tocado, com certeza será sobrenatural. Sim, vamos assim explicar detalhadamente esse sobrenatural. Vai ser um toque realmente de uma trombeta, tá? A Bíblia fala sobre a trombeta e as pessoas acham que pode ser simbolicamente. Mas Jesus, quando chama Lázaro, como eu acabei de falar, ele chama com a sua voz e Lázaro ressuscita. Ou seja, eu acredito que seja um som realmente de trombeta e o sobrenatural acontece através desse toque, tá? Através do som que sai da trombeta, que ocorre o sobrenatural. É importante a gente pensar da seguinte maneira, né? Que a trombeta, ela sendo tocada, é como se fosse uma ordem liberada. É como se fosse uma ordem liberada. Era como... assim como na Bíblia que a gente vai estudar, vai estudando, vai procurando a fundo, a gente observa que as trombetas eram usadas em tempo de guerra. Nas Forças Armadas, a trombeta ela tem um significado. Um toque, é esquerda, 2 toques é direita. Então a corneta ela tem seu significado dentro da área militar. Ordem de comando, né? Tem ordem de comando. E dentro da Bíblia também a gente observa que as trombetas elas tinham um significado. Então a trombeta ela ela tem um significado de chamado, né? Que é a presença do rei, né? Está ali em combate, é um chamado, é uma ordem expressa. Então é importante observar o seguinte, que a trombeta do Senhor naquele grande dia do tocar da trombeta será uma ordem, né, para os seus. Então, assim, e é um som sobrenatural. Parece até engraçado, né? Se os surdos ouvirão o toque da trombeta. E como tu disse, se Lázaro já estava morto, ele ouviu a voz do Senhor, o que impedirá um surdo de ouvir o som da trombeta? Ezequiel também é muito interessante, do Vale do Osso Seco. Ezequiel 37, quer ver só? Versículo 4. Diz assim: Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A ordem de Deus para que Ezequiel profetizasse, é para que os mortos ouvissem a voz do Senhor. Né? E não vai ser diferente. A ordem vai ser dada, né? Através do arcanjo. E a ordem é para que os mortos ouvem o chamado do Senhor. E nesse arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, tá? Depois, né, que nós seremos arrebatados. Dentro dessa pergunta que a gente já respondeu logo de cara, que é a pergunta do Arthur, né? Então, sim, de fato, os surdos ouvirão ouvirão o toque da trombeta. E só para reforçar, é importante a gente entender que o som da trombeta não é apenas um som que ecoa. Não é apenas um som que eu tô, não é apenas um toque que toca, né? É algo que se libera, né? É algo que se libera sobre todos ali que estarão ouvindo. Então, e tem muitas curiosidades nesse evento. Que seria, com que corpo as pessoas vão ressuscitar? Né? Com que corpo? É uma pergunta interessante. E eu vou te falar, somos com nossos corpos que ressuscitarão. Tá? Calma aí, vamos lá. Deixa eu então já que você vai entrar nessa parte, ou seja, quando a trombeta tocar, ela não vai chamar qualquer corpo, como você está afirmando, beleza? Ela vai chamar um corpo semelhante ao corpo de Cristo, né, ressuscitado. Em Filipenses 3:21, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorificado. Tem como você dizer para a gente então a respeito desse corpo glorificado? Então vamos lá. Existem algumas
discordância naquilo que eu penso, Sim. tá? Porque as pessoas dizem sobre o corpo glorificado, porque eu tenho tinha muitas dúvidas sobre essa questão. Quando Jesus ressuscitou, por que ninguém o reconheceu? Seria outro corpo? Seria outro corpo? Jesus apareceu, era gordinho e agora daqui a pouco aparece magrinho com outra fisionomia? Seria essa a ideia? O corpo diferente? Eu não acredito nisso. Mas muitas pessoas creem dessa forma. Que Jesus estava com um outro corpo. Tá? Por isso que ninguém o reconheceu quando ressuscitou. Mas não. Se Jesus ressuscitou, ali aparece com outro corpo, o porquê ressuscitou? Se nós que vamos ressuscitar, se nós fosse outro corpo, para que ressurreição? Não poderia já aparecer outro corpo e vem o espírito ali e entra nesse corpo? Então, vamos ressuscitar com nosso próprio corpo. Para isso é ressurreição. Tá? Só que, diferentemente, aí entra a transformação. Aí somos transformados. É um corpo, nosso próprio corpo, que recebe uma transformação, mas o nosso próprio corpo. Aí vem aquela pergunta: por que não reconheceram Jesus se era o seu próprio corpo? Algo interessante, né? Por que ninguém reconheceu? Vamos lá. Vou falar aqui minha opinião, tá? É minha opinião, porque eu não tirei de fonte nenhuma. Sim. Não tirei de fonte nenhuma. Eles não reconheceram porque o seu rosto estava deformado. Faz sentido. O seu rosto estava deformado. Por quê? Porque Jesus apanhou muito, recebeu coroa de espinho. A Bíblia diz que ele levava bofetadas no rosto, chicotada. Ou seja, ele ressuscitou com o seu próprio corpo, só que ferido. Um corpo ferido. E essas feridas é tão interessante que Tomé falou que só acreditaria se tocasse no furo da mão, dos pregos, dos cravos, no buraco da lança. Ou seja, Jesus ressuscitou com o seu próprio corpo machucado. Se a sua mão estava furada, se o seu lado estava machucado, o seu rosto também estava. Sim. Entendeu? Por essa transformação. Só que é o seguinte, eu não acredito que Jesus vai estar assim no céu. Não existe texto bíblico para dizer que Jesus vai estar lá no céu com a mão furada. Tá, em Apocalipse descreve ali um Jesus todo-poderoso, glorificado, entendeu? Com o seu poder. Mas não com a sua mão furada. Porque ali seria, de fato, para ele, na ressurreição dele ali, ele teria que aparecer da mesma forma ou parecido para que ele pudesse ser reconhecido. Então, isso aí. Então, assim, teria que ser provado, né? Então, assim, faz muito sentido essa forma de... Se vamos ressuscitar, então seria o nosso corpo. E a Bíblia diz que nós teremos uma transformação. Então, o nosso corpo será transformado. Aí, Jesus ressuscita com o seu corpo e anda ali durante 40 dias, come, atravessa a parede, mas com o seu próprio corpo. Tá? Aí, quando sobe ao céu, é que existe a transição. Tá? Mas antes disso, ele ressuscita com o seu próprio corpo. E poder. Dentre essa curiosidade, tem uma outra curiosidade também. Eu já vi pessoas perguntarem por que não poderiam tocar em Cristo após a... Sim, é um texto ali que as pessoas confundem um pouco, né? Sobre tocar em Jesus. Jesus ressuscita, e aí? E Maria ia tocar ele
Aí ele, não me toques agora. Né? Mas esse tocar é não me detenhas agora. Não é que não podia tocar, porque Tomé depois pede para tocar na sua mão, no buraco da lança, né, a sua ferida. No caso, o detém era no sentido Não de segurar. De segurar ele aqui na terra. Ou seja, com aquele amor de... Ou no fato de falar que ele tem uma obra que é o qual ele deveria fazer logo e ele não deveria, né? Sim, para não se apegar a ele aqui. Isso aí. Com o seu corpo. Não me detenhas. Entendeu? E era necessário que Jesus subisse para que o Consolador viesse. O Espírito Santo. Então aqui a gente falou de duas curiosidades aí que a gente ouve muitas pessoas falarem e até um pouco complicado de falar. Até porque a gente está dando uma breve passada sobre o assunto. Né? Até porque a pergunta de fato hoje é a trombeta, mas dentro do contexto a gente tem que falar sobre o corpo glorificado, porque logo após o toque da trombeta é onde se dá o juízo do corpo glorificado. Isso aí. Ressuscitaremos com o nosso corpo e ali o nosso corpo recebe uma transformação. Voltando aqui para o assunto da trombeta, a gente entende que existe 3 teorias, que é o pré-tribulação, que são as pessoas que creem que no arrebatamento secreto. Isso aí. Antes da grande tribulação. Existe o durante, que viverão 3 anos e meio em paz. Nesse período, a igreja passará pelos 3 anos e meio de paz e serão ressuscitados antes do período de dor, né? Uhum. E existe o pós, que acredita que passarão por toda a tribulação. Porém, os que são do Senhor serão guardados. Então, esse toque da trombeta, independente de tudo, você que está nos assistindo, a gente vai deixar esse tempo para um outro podcast, para falar detalhadamente sobre esses três tipos de visão. Mas o importante é que logo após o toque da trombeta e se seguir qualquer um dos 3 juízos, que seja o pré, durante ou pós, todos eles têm a mesma finalidade, todos eles terão o mesmo fim, que é o mais importante. Que é o arrebatamento, é o céu. Que é o arrebatamento de Cristo, que é o céu. Então, assim, a gente vai deixar para um outro tema, que é um tema bem extenso sobre isso, mas diante disso tudo, é importante a gente crer que Cristo veio, morreu na cruz e carregou sobre ele os nossos pecados, e somente através dele, tá? Somente através de Cristo, independente de qual denominação você esteja, independente de qualquer bandeira que a gente levante, independente de qualquer coisa, aquele que crê em Cristo, que veio, morreu na cruz, por você, por mim, por nós, será salvo. Isso aí. Corrigindo aqui que o arrebatamento será para o reino dos céus, tá? Reino dos céus. Porque existem algumas teorias que é o seguinte, que a pessoa ressuscita, mas o reino é terreno, é aqui na terra, tá? E Sim. que é reino lá entendi. do céu que vem aqui para a terra, tá? E outra teoria que acredita que nós seremos arrebatados para morar no céu, tá? Existe duas formas de pensar. No reino, no caso, seria o milênio, né? Que você está falando aí, né? Isso, tem um milênio, né? Mas eu acredito da seguinte forma, que a noiva vai ter acesso ao céu, tá? Aqueles que hão de julgar o mundo, porque a palavra nos fala de João 14, que aonde ele estivesse, estejais nós também, né? Que nós estaríamos com ele. Ou seja, que a noiva tem acesso ao céu.
e vai liderar com Cristo. Vai liderar com Cristo durante o período de 1000 anos. Vamos lá. Você morreu hoje. Eu tô vivo. Certo? Tu morreu, eu tô vivo. Aí chega amanhã, Jesus volta. Toca a trombeta. Toca essa trombeta. Você ouvirá o toque da trombeta, estará junto com a gente lá em cima para governar junto com Cristo no milênio? Sim, sim. Vamos sim. Todos os salvos ressuscitarão. Os ímpios não. Tá? A Bíblia fala sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Bom, o pré tem uma ressurreição antes, que é a ressurreição que é não visível, não vai ter, ninguém vai ver nada. Mas a primeira ressurreição de Apocalipse, que é o texto usado sobre o pós, é Apocalipse 20. Apocalipse 20. Que é usado. Vamos lá, Apocalipse 20, versículo 6. Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, a primeira ressurreição, né, se dará após a grande tribulação, que é esse aqui, a primeira ressurreição, e os salvos ressuscitarão. E aqueles que são vivos e salvos serão transformados, tá? Desse arrebatamento, os corpos recebem a transformação que falamos antes. Mais um texto forte aí para nos provar que aqueles que têm deficiência auditível aí irão ouvir, né? Porque ressuscitarão. Se essa trombeta tem o poder de ressuscitar, não terá poder de fazer o surdo ouvir? Entendeu? Interessante, né? Isso para os salvos. Para os salvos ali. Mas audível vai ser para os vivos que não vão receber o poder do arrebatamento. Dentro desses acontecimentos que a gente tem falado aí, que é o toque da trombeta, a gente falou da ressurreição, e a gente não pode deixar de falar do lugar que Cristo foi preparar para nós. Corrigindo aí essa forma de pensar, tem muitos pregadores hoje, muitas pessoas, pastores, que falam que Jesus foi preparar lugar, mas eu digo o seguinte: Jesus não foi preparar lugar. Não existe esse texto. Mas antes de você me julgar aí, vamos pro texto? João 14. João 14. Não existe esse texto que Jesus foi preparar lugar. João 14, versículo 1, vamos estrinchar um pouquinho isso aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, vamos lá. É meio que uma interpretação de texto aí. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele afirmou. Já tem morada. Ele afirmou que há moradas. Ou seja, se não fosse assim, não fosse Ou assim, seja, se não tivesse morada. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Se não houvesse morada, eu ia dizer, essa fala aqui não existe. Preparar lugar. É isso aí.
Ele está dizendo que se não tivesse, esse aqui seria um plano B. Tipo assim, não sei se eu poderia responder dessa forma, o plano B. Mas é o que eu consigo entender agora, no momento, para responder. Se não tivesse morada, teria um plano B, né? Pois vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, uma fala que não existe. For preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus afirmou que ele viria e que nos levaria. Mesmo se não houvesse lugar, existiria um plano B, que a certeza de estar com ele era certa. Mas ele diz no texto que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não houvesse morada, a fala dele seria que iria preparar, porque é certo a morada no céu. De muitas vezes a gente falar ou ver alguém falando, a gente acaba trazendo como... Me desculpe, se você entende aí como diferente, consegue interpretar esse texto diferente, mostra aí. Porque muitos pregadores famosos, pastores, falam que Jesus foi preparar lugar, mas não existe. Essa fala não existe. Essa fala seria um plano B. Entendo dessa forma. Grande interpretação, verdade. É como a gente acaba dizendo, a gente vê as pessoas falando, a gente acaba reproduzindo e a gente, por mais... O texto é bem claro aí. O texto é bem claro. Respeitando ponto e vírgula aqui, você vai compreender. Então, assim, a gente acaba pegando pontos aí e acaba falando e acaba tornando aquilo verdade. Então é importante, a palavra do Senhor é importante a gente saber interpretar e ler muito bem. E com isso vamos ao fim de mais um podcast. Agradecemos a você que está aí nos assistindo, que tem nos acompanhado, tem nos seguido, tem compartilhado. Vem te pedir vocês para estar compartilhando, seguindo a gente. Isso, mais uma vez dizendo, é muito importante no nosso trabalho. A gente que está começando, então a gente conta muito com a colaboração de vocês. Curta, compartilhe, encaminhe para aquela pessoa não cristã. Comentem aí o próximo tema para o próximo podcast. Lembrando que o próximo podcast será um comentário aí, tá? Dessa semana será o próximo podcast da segunda-feira. Beleza. E, mais uma vez, né? Muito obrigado. E vamos lá, né? Isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.